Seja bem-vindo a mais um vídeo. Você não precisa assistir esse vídeo para parar de procrastinar ou para deixar de procrastinar. Por quê? Porque na verdade você já parou para pensar que assistir esse vídeo pode ser a própria procrastinação? É a mesma coisa de você falar assim, como praticar mais, como ter constância praticando exercícios físicos, como ter constância nos exercícios físicos, como ter constância na musculação, como ter constância na calistenia, como ter constância no xadrez. Você consegue perceber que é um contrassenso? Porque na verdade a gente sabe o que tem que ser feito. A gente só precisa fazer. Então um vídeo que fala sobre como parar de procrastinar, ele na verdade, para mim, todos os vídeos são, a maioria dos vídeos eles podem ser praticamente irrelevantes, vazios. Que não vai ser você assistir um vídeo que vai fazer com que você deixe de procrastinar. Vai ser a sua decisão de não procrastinar, no caso, né? Agora, o que pode estar acontecendo é que talvez você não entenda muito bem o que você quer fazer da vida. E aí você não sabe nem qual é a sua prioridade, nem para onde que você está indo. E aí esse é um problema muito complicado. Você já passou por isso? Eu já passei por isso e diria que por determinadas situações eu passo ainda hoje. Porque na verdade a procrastinação ela é uma economia de energia. É natural que nós procrastinemos. É natural que a gente entre numa zona mais cômoda. É natural que nós estejamos mais confortáveis com ambientes que não nos gerem tanto desconforto. E então a preguiça ela é um caminho natural. Entretanto, nefasto, entretanto prejudicial. O problema é que quando a gente começa a acostumar muito com isso, a gente começa a se acostumar com a preguiça, com a procrastinação, a gente começa a se acostumar com todas essas questões, com várias zonas de conforto. Por isso que eu não concordo muito com a ideia de um desenvolvimento profissional que foque somente no dinheiro e somente na aquisição do dinheiro. Porque você pode ter uma pessoa extremamente rica financeiramente e extremamente procrastinadora. E logo nós teremos como resultado uma pessoa extremamente rica, com muito dinheiro, e procrastinadora no seu cuidado com a sua saúde. E isso é uma coisa ruim. Isso não é um padrão de vida a ser seguido. Você consegue compreender isso? Isso não é um padrão de vida. Isso não é um padrão de vida. Isso não é desenvolvimento pessoal. Você consegue compreender isso? Isso não é. Desenvolvimento pessoal, para mim, é quem consegue ter uma vida saudável, busca isso, entende isso como princípio de vida, e aí, sabe o que acontece? Eu vou explicar para você. A pessoa vai ter saúde para aproveitar a vida dela. Ela vai ter saúde. Você entende isso? Você entende que desenvolvimento pessoal não tem nada a ver com ganhar dinheiro? É um aspecto do desenvolvimento pessoal, mas não é o principal. Não é o principal. É um dos. Consegue entender? Aí você poderia dizer assim. Você poderia dizer, mas se eu não tenho dinheiro, eu não consigo cuidar da minha saúde. Você vai precisar do dinheiro para comprar os alimentos e tudo mais. Só que sabe o que acontece? Se você for ali no sacolão, você vai pegar as coisas que são mais saudáveis ali. Você vai ter uma compra mais barata do que você comprar um monte de porcaria. Você consegue entender isso? Você consegue entender? Aí voltando para a procrastinação.
Procrastinação é você fazer. E aí, sabe o que acontece? A gente acaba querendo ter vontade de fazer. Porque a gente está muito na emoção, né? Nós estamos muito... Tudo é emoção nessa vida. Se temos vontade, vamos lá e fazemos. Mas sabe, eu vou dizer uma coisa. A maioria das coisas que me dão mais satisfação da minha vida, 80%, 90% delas eu não tenho vontade de fazer antes. Se eu quero treinar, na maioria das vezes eu não tenho vontade de treinar. Se eu quero ler, na maioria das vezes eu não tenho vontade de ler. Agora me pergunta se é para você ficar mexendo no celular, se é para você jogar um jogo ou fazer qualquer outra coisas boas que realmente dão resultados eficazes na nossa vida, nós não vamos conseguir fazer. E aí o problema, sabe o que é? O problema é você querer ter vontade todo dia de fazer isso. E isso é um conto de fadas. É um mundo que não existe. Você consegue entender? Você não vai ter vontade de fazer. Na maioria das vezes você não vai. E aí você tem que entender, vou fazer sem vontade. Só que quando você começa a realizar a atividade, aí a vontade ela vem durante a execução e após a execução. No caso dos exercícios, você vem com aquela liberação de substâncias, hormônios e tudo aquilo que nós já conhecemos. E no caso, por exemplo, dos, como que eu diria, de atividades um pouco menos prazerosas, você tem a satisfação por tê-la completado. E aí essa que é a grande sacada. A impressão que dá é que quando nós buscamos vídeos sobre procrastinação, não tem nada mais procrastinadora do que isso. É como se fosse assim, por que você ainda está assistindo esse vídeo, arranjando uma desculpinha de que eu estou indo atrás ou procurando resolver o problema da minha procrastinação, se na verdade, na maioria dos casos, você sabe o que tem que ser feito. Entende? Então, assim, isso aqui é um dedo na ferida, na minha própria ferida. Porque a procrastinação, como disse, é uma coisa que ela é natural. Consegue compreender? Eu tô com o ombro fino, parece... Vamos abrir mais aqui. Então, assim, pouco espaço no meu celular, então vamos continuar. Então é mais ou menos nesse sentido, cara. Não tem segredo, tá? Eu diria que nós poderíamos trabalhar com algumas bases e princípios. O primeiro princípio ou ideia é de que a solução não vai partir de outra pessoa. A solução vai partir de você. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é de que você tem que parar de pensar em lista. Eu preciso de lista para isso, lista... Veja bem, eu acho que é interessante você listar, por exemplo, tarefas. Entende? Mas quando eu me refiro à lista, eu estou querendo dizer você procurar fórmulas infalíveis e soluções mágicas para um problema que você já sabe o que precisa ser feito. Não, porque, veja bem, existe uma ideia obscura, porque eu tive um histórico de vida que faz com que não sei o que lá... Tudo bem, você pode ter algumas questões psicológicas que podem atrapalhar a execução e a tua constância. Só que isso é um percentual de algo que prejudica a execução das suas tarefas. Você não pode colocar toda a culpa em cima disso. Por quê? Porque se a culpa for toda em cima disso, sobre o seu psicológico, você está dizendo, então eu vou ter que te interditar. Eu vou ter que dizer, você não está apto para os atos da vida civil. Você não é plenamente capaz. Então você entende muito bem que existem questões que podem te prejudicar, inclusive psicológicas. Entretanto, existe algum percentual
aí eu não sei qual que é que você deve realizar ou fazer algo. Ainda que o que você deva fazer para isso seja buscar uma ajuda psicológica. Você consegue compreender? Eu não sou contra a psicologia, eu não sou psicólogo. Tenho a minha formação ali com a teologia, uma formação com direito, mas eu não sou contrário a isso. O fato é, não estou conseguindo. Vai partir de você procurar ajuda. Você consegue entender que no fim das contas tudo vai girar em torno daquilo que você tem que decidir na sua vida? Pode ser num determinado momento da sua vida que realmente você precise de amigos e que pessoas que vão te ajudar a levantar, porque você não está conseguindo. Mas depois de determinado ponto, viver de muleta a vida inteira, esse mundo precisando de pessoas para fazer a diferença, e você está querendo viver de muleta a vida inteira? A vida inteira de muleta? Sabe? Então, eu não quero ser taxativo, não quero ser incompreensivo, mas o fato é que nós somos extremamente habilidosos para desculpas. Nós somos tão habilidosos para desculpas que nós transformamos a desculpa num outro nome. Nós transformamos a desculpa em uma coisa muito mais palatável, mais refinada. Sob uma desculpa de estudo, de planejamento, de estou fazendo, eu estou procurando melhorar. Então, isso é algo muito interessante. Ó, a minha luta diária é contra a procrastinação. A minha luta diária é contra a preguiça, que é mais confortável. Se ela, pra quê? Não. Mas aí você tem que pensar o que você quer, quais são os princípios pelos quais você luta, e aí é seguir. Imagina esse papo ele é bem específico, tá? Eu acredito que é aplicável também a moças, a mulheres, mas é sob o contexto masculino. Imagina se no calor da batalha um soldado ele fosse ferido ali com um golpe de um corte superficial em seu braço e ele tivesse que parar de lutar porque ele precisa tratar daquele corte. Não estou falando de uma amputação, tá? Estou falando de um corte que ali que vai lhe causar uma dor, mas ele vai ter que ele vai sentir a dor, mas ele vai continuar lutando. Você entende? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Novamente eu voltei nesse formato, um pouco na natureza. Confesso que não tinha essa intenção, né? Mas uns primeiros vídeos ali, o segundo formato dos vídeos, eles estavam seguindo essa linha, né? Mas como é um pouco difícil você encontrar um lugar com uma iluminação bacana e tal, então acabou ficando muito difícil ter a constância de realizar esses vídeos com a natureza de fundo. E aí, para manter a regularidade dos vídeos e a periodicidade, né, de postagem, eu procurei fazer aquele formato com uma imagem de fundo e com as legendas, né? Mas pode ser que alguns antigos inscritos os primeiros inscritos tenham um pouco de vontade de ver também o vídeo nesse formato. À medida do possível eu vou postando também nesse formato, vou intercalando, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, você já sabe. E nós nos vemos no próximo vídeo. Falou, um abraço e fui!